Sejam todos bem-vindos à primeira temporada do Em Forma Podcast. Um podcast que traz informação não somente para você ficar em forma, mas também para lhe manter informado sobre assuntos da saúde com experts da nossa região. Eu sou o Edir Sokol Júnior, sou médico, empresário, professor e hoje estou no comando do nosso podcast Em Forma. Hoje vamos falar sobre um assunto que está muito em voga, que é o emagrecimento e hábitos saudáveis no período gestacional. Mas antes eu não poderia aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores. Ortotrauma, Clínica de Ortopedia e Traumatologia. Medinfuse, Instituto de Saúde, Bem-Estar e Emagrecimento. Academia Move, Vila de Grano Produtos Naturais e Crop Assessoria de Marketing. E para enriquecer a nossa conversa de hoje, tenho o prazer de receber ela, que é médica, especialista em ginecologia e obstetrícia, doutora Fernanda Slongo. E queria agradecer novamente, doutora Fernanda, por estar aqui comigo, compartilhando juntos nessa missão de levar informação à nossa audiência. E para começar, antes mesmo de você se apresentar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Esclarece para a gente qual é essa história do parto humanizado. O que é? É a mesma coisa de um parto normal? Como surgiu? Então, primeiro eu queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu achei fantástica a ideia do podcast. Acho que você vai conseguir levar a informação para muitas pessoas dessa forma. Maravilhoso. Muito obrigada pela oportunidade. E falando sobre parto humanizado, qual é a diferença do parto normal para o parto humanizado? Então, o parto normal é o parto que acontece por via vaginal. E o parto humanizado, ele pode ser tanto parto normal como parto cesariana. O parto humanizado, ele é uma forma de assistência obstétrica, uma assistência mais humanizada, que prioriza a autonomia da paciente, a autonomia do marido, do casal na escolha das decisões durante o momento do parto e não só durante o parto. Eu sempre falo para as pacientes que é uma assistência humanizada que se inicia já desde a primeira consulta, que é escutar essa paciente, entender as demandas que ela tem e respeitar os desejos dela e a vontade que ela tem para essa hora do nascimento. Independente da via do parto, pode ser uma cesárea, pode ser um parto normal, o que diferencia é a forma de assistência. De assistência. Aproveitando o gancho, Fernanda, eu tenho observado você nas redes sociais, eu te conheço bem, e eu vi que a tua equipe não é composta só por médicos. Você tem uma equipe por trás para oferecer esse suporte de parto humanizado. É isso mesmo? Tem psicólogo? Conta pra gente como é que é a estrutura que você oferece, que você tenta oferecer o melhor serviço para a tua gestante. Sim, então, além dos parceiros que a gente tem na clínica, dentro da clínica a gente tem enfermeiras obstétricas, que elas são especialistas no atendimento durante o trabalho de parto, na assistência após o parto, após o nascimento, tanto do parto como da cesárea, né? Então não é só para aquela paciente que busca o parto. E a gente tem parcerias, né? Temos parcerias com psicólogas, com nutricionistas, até mesmo com equipe de pediatria, para tentar munir essa mulher, essa paciente, da maior quantidade de informação possível, para quando chegar no momento do parto, no momento do nascimento, que seja um momento leve, tranquilo, e que o puerpério, que é uma fase tão desafiadora, seja um pouco mais leve, né? Um pouco mais tranquila. Então, tem toda uma equipe por trás. Então, não é somente aquela consulta mensal com o obstetra. Então, tem toda a equipe para dar esse suporte, para chegar na hora, no momento certo e ser tudo... Com certeza. Então, a gente constrói isso durante o pré-natal. Então, são construídos durante os 9 meses, toda essa... Isso. Aproveitando o gancho, você falou que na tua equipe conta com o apoio de uma nutricionista. Sim. É seguro tentar emagrecer durante o período gestacional? Explica pra gente quais são as recomendações de controle de peso. Aproveitando ainda o gancho, a gente ouve dizer, fulana, você tem que engordar, aumentar 10% do teu peso. Isso é uma regra ou não se usa mais isso? Não existe regra quanto ao ganho de peso. Então, cada paciente, já na primeira consulta, ela é avaliada para ver qual que é a possibilidade de ganho de peso dela durante a gestação. Mas o mais importante não é a balança, é como essa paciente está sendo nutrida. Então, hoje a gente tem
as pacientes elas já vêm com essa demanda de muita preocupação em relação ao ganho de peso, porque eu não quero engordar, porque eu não quero ganhar muito peso, e a maioria das pacientes que eu atendo já vem com esse medo. E a gente sempre tenta orientar que não é o número da balança que importa, mas sim a forma com que ela está se nutrindo, se ela está se alimentando bem ou não. A gente tem paciente que chega no final da gestação, eu já tive uma paciente minha, inclusive, que chegou no final da gestação com 10 quilos a menos do que ela iniciou o pré-natal. E ela teve um bebê saudável, do tempo normal, com o peso normal. Então, muitas vezes, durante a gestação, é o período que a mulher começa a olhar para a saúde dela. E se regra mais. E se regra mais, que ela pensa, poxa, agora eu não estou só por mim, tem uma pessoa aqui dentro e eu estou alimentando esse ser. Então, muitas vezes, é o momento da vida da mulher que ela mais se cuida com a alimentação, que ela vai para o nutricionista, que ela segue a dieta, e muitas vezes ela passa zero fome, ela se alimenta super bem, e a perda de peso é uma consequência natural dela ter mudado os hábitos. Então, isso é bem Legal. comum também. Então, não existe mais aquele negócio, aí você está grávida, você precisa comer por 2 e você precisa engordar um monte. Então Muito isso é pelo mito, contrário, então. Se isso é ela não mito. precisa comer por 2, Jamais, pelo amor de Deus, eu já falo na primeira consulta, nunca coma por 2, né? Então, ela precisa se nutrir bem, comer bem para ela, não para é, em dobro, né? a gestação na paciente obesa é uma gestação de alto risco? Com certeza. Então, a obesidade, ela traz muitos riscos durante a gestação, principalmente do surgimento de diabetes e hipertensão, que podem levar a complicações, inclusive para o bebê, né? Bebês com peso maior do que o esperado ou com baixo peso. Então, a obesidade, ela é uma das maiores preocupações nossas já no início do pré-natal, né? Quando a gente pega uma paciente que a gente vê que tem um sobrepeso já no início, a gente já sabe que a gente vai ter alguma complicação nesse meio tempo. Tem que estar preparado para alguma intercorrência. A gente sempre orienta que se a paciente tem desejo de engravidar, que se ela está acima do peso, que ela tente voltar para o peso habitual antes mesmo Isso. de engravidar. Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Se a paciente tem um planejamento para engravidar, quando ela faz a consulta ali com você orienta ela a emagrecer antes da concepção, antes de engravidar, no caso. Com certeza. Então, se você já não tá no IMC legal, não tá no peso que você queria, o ideal é que você perca todo aquele peso antes de você engravidar. Por quê? Existe um ganho de peso habitual e normal durante a gestação, e se você engravida já acima do peso, o risco de você não conseguir voltar para o teu peso habitual depois é muito maior, porque você termina a tua gestação, né, se encerra ali com o nascimento do teu bebê com aquele peso extra que você já estava antes da gestação, mais o peso que você adquiriu durante a gestação. Além de você ter agregado um monte de fator de risco durante esse período gestacional por estar acima do peso, depois o retorno para o peso habitual é muito mais difícil. E isso vai acarretar alterações psicológicas, de autoestima na mulher. Então, o ideal é que sempre volte ao peso habitual, ao bom peso antes de se engravidar. E existe um IMC, existe alguma regra para você dizer para a gestante ou para a mulher, você está no peso bom ou não? Ou tem que baixar abaixo de não sei quanto? Existe um IMC Não. indicado ou não? O IMC é dentro da faixa normal, tá? Normal, tá. O sobrepeso, a gente pede para que ela dê uma baixada no peso até entrar dentro do IMC normal. Tem algumas mulheres que têm um perfil, um biotipo, às vezes, muito magro, né? Claro que a gente não vai ficar pedindo para ela engordar antes de engravidar, isso não existe, né? Então, existe também fatores genéticos que a gente tem que aceitar dessa paciente. E mulheres que são muito magras, elas têm uma flexibilidade maior de ganho de peso um pouco maior durante a gestação. Então, aquela mulher que inicia muito magrinha, ela pode ganhar um pouco mais de peso e tá tudo bem. Então, às vezes, você vai conversar com algumas mulheres, nossa, mas eu ganhei 17 quilos na minha gestação, 16 quilos na minha gestação. Mas ela tinha um IMC, às vezes, muito baixo. Muito baixo. Aí tá tudo bem. Na verdade, então, pelo que eu entendi, não existe um número na balança. Não existe uma regra. Existe uma gestação saudável. Exatamente. E agora um outro cenário. Imagine uma gestação, então, não planejada. Numa mulher obesa. É seguro fazer um tratamento para emagrecimento? Ela pode fazer, ela não pode? Como que você orienta a paciente obesa que chegou até você já grávida? Entendi. Então, assim, nas pacientes que vêm com grau de obesidade, a gente caminha diretamente para o tratamento para controle de peso. Não necessariamente vai ser para emagrecimento. Mas se essa mulher vem obesa, com certeza ela tem hábitos alimentares ruins, ela deve ser uma mulher sedentária, e tudo isso é muito ruim para a gestação, porque ela vai evoluir com diabetes, ela vai evoluir com hipertensão, então ela precisa ter o controle dessa alimentação, não necessariamente com o objetivo de perda de peso, mas com o objetivo de melhora de alimentação e melhora nutricional. A perda de peso, ela vai acontecer e ela pode sim acontecer, mas vai ser uma coisa natural, tá?
Hoje está muito na moda o uso de medicações para emagrecimento. Então, eu vou te fazer uma pergunta que, na verdade, tem duas perguntas que eu quero que tu aborde com a gente. A paciente que é obesa e está planejando a gravidez, ela pode ou não pode usar a medicação e até quando? E aí, aproveitando, e a paciente que já engravidou sendo obesa, ela pode começar a usar remédios? Sim ou não? Qual que é a dica? Não precisa especificar uma medicação ou outra, mas só abordar e mostrar essa... Sim. Então, no geral, para a mulher que está tentando engravidar, ela pode sim utilizar medicações para emagrecer. Inclusive, tem estudos recentes que dizem que até algumas dessas medicações utilizadas para emagrecer até favorecem e ajudam no processo de engravidar. Aumenta a fertilidade. Aumenta a fertilidade, tá? Então, porque Legal. a mulher, quando ela é obesa, ela tem ela diminui o peso e baixa o IMC dela, ela começa a ovular melhor e ela engravida com uma facilidade maior. Então, no período pré, pode-se sim utilizar, tá? Assim que se descobre a gestação, o ideal é que faça a suspensão dessas medicações, né? E a mulher que está grávida e está obesa, ela não deve estar utilizando essas medicações para emagrecer. Então, durante o período gestacional e o período da amamentação, é contraindicada a utilização desses medicamentos. Então, acho que aí vem mais mais a dizer pra gente da importância de se planejar para a gestação. Porque se eu quero engravidar ano que vem e eu tô acima do peso, vou procurar um Tem tempo tratamento, para planejar. vou emagrecer, vou fazer o desmame dessa medicação, que é importante Ótimo. também, né? Para não vir aquela fome de leão, né? Porque quando a gente faz o desmame dessas O efeito medicações... sanfona. Exatamente. E daí, imagina, você gestante no primeiro trimestre, parou faz pouco tempo o uso da medicação para emagrecer, imagine a fome como que ela vem, né? Então, às vezes, o reganho acaba sendo muito maior. Então, acho que planejamento é a palavra, né? Se você quer engravidar ano que vem e você quer emagrecer, emagrece, faz o desmame das medicações e aí sim parte para a gestação. E você falou antes sobre hábitos alimentares saudáveis. Dá algumas dicas aí, o que são esses hábitos? O que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve? Sim. E aí inclui a reposição de vitaminas, assim, o que seriam esses hábitos alimentares saudáveis? Eu acho que o básico bem feito. As gestantes hoje elas esquecem de tomar água e comer proteína. Então, eu acho que o básico falta muitas vezes. Então, eu sempre falo para as gestantes, tomem água e não esqueçam que o macronutriente mais importante durante a tua gestação é a proteína. Proteína. A proteína Legal. é o macronutriente mais relacionado ao ganho de peso do bebê, ao desenvolvimento celular do bebê. Então, ele é importantíssimo, tá? Então, quer dizer que então, durante a gestação, a gestante obesa que quer emagrecer, ela não deve fazer uma restrição calórica, tipo carbo zero ou proteína zero. Ela deve Jamais. mudar o hábito. Exatamente. É o hábito. Ela tem que comer de tudo, porque ela precisa de carboidrato, só que em quantidades adequadas, né? Então, ela deve comer de tudo. Não é adequado, não é certo fazer restrição de carboidrato na gestação, nem para as gestantes que são diabéticas. Então, você não pode baixar muito o carboidrato dela. E além da parte alimentar, como que essas futuras mamães podem fazer para ter um estilo de vida saudável, ativo e uma gestação saudável? Eu sempre falo para as minhas pacientes que na primeira consulta lembra sempre de uma coisa: gestante ativa é gestante saudável. Então, se você antes de engravidar, você já fazia uma atividade física? Por favor, mantenha durante toda a tua gestação até o dia que você entrar em trabalho de parto. Então, não existe, estou no primeiro trimestre, não posso ir na academia. Isso é mito, isso é mentira, isso não é verdade. Então, se você é uma gestante saudável, você não tem nenhuma contraindicação para atividade física, você deve se manter ativa do início ao fim. Ótimo. E se você é grávida e você nunca fez atividade física, eu sempre falo, a gestação é um ótimo momento para iniciar e manter para o resto da vida. Então, aproveite que você está grávida e tire tempo para fazer coisas de grávida. E uma das coisas de grávida é fazer atividade física. E pode ser crossfit, pode ser academia, porque o mito é o tal do crossfit, né? Agora tem uma leva de gestante crossfiteira, né? Ai, meu Deus do céu, mas falaram que eu não posso. Pode. A gestante pode fazer todo tipo de atividade física. Todos os tipos de atividade física. Todos. Não existe uma melhor ou uma pior. Existe aquela melhor se adaptar ou aquela gostar. Exatamente Tem isso. que fazer, essa é a dica. Exatamente. Tem que fazer atividade física. Faça aquilo que você gosta. Se você é corredora, você vai continuar correndo. Se você é crossfiteira, você vai continuar fazendo crossfit. Se você gosta de nadar, você vai nadar. Se você é da turma da musculação, você vai continuar fazendo musculação. Então, exercícios de impacto, aeróbico... Tudo. É claro que quando a gestante está grávida, a gente faz adaptação de alguns exercícios de reduz um pouco a carga para reduzir um pouco o impacto. Lembrando que a redução do impacto não é porque vai fazer mal para o bebê, é porque o excesso de produção hormonal durante a gestação faz com que aconteça uma certa frouxidão nos ligamentos da gestante e aumenta o risco de lesão. Então, a gente faz adaptação sim de alguns exercícios, tá? Mas não é para parar de fazer, né? Adaptar. Legal.
ficou uma dúvida aqui para mim, acho que para quem está assistindo a gente também talvez tenha ficado. Exercícios de contato não, tipo futebol, basquete, vôlei, onde possa ter, ou lutas Sim, essas a gente pede de para contato, evitar. Até evitar. mesmo porque pode acontecer trauma abdominal, né? Então Exato. esses a gente pede para evitar. Tá. Uma vez eu ouvi um obstetra falar que exercícios na água deveriam ser evitados. Se a temperatura da água for muito quente. Ah, ok. Tá? Muito pelo contrário, a hidroginástica ela é indicada para gestante, porque ela é um exercício de baixo impacto, principalmente para aquelas que já têm, às vezes, vem a gestante com uma lesão já de joelho, uma lesão de tornozelo, que é uma gestante que tem uma certa dificuldade em introduzir exercício na vida dela. A hidroginástica é uma ótima opção, porque não tem impacto. A gente só tem que cuidar com a temperatura da água, porque não seja um ambiente muito quente, muito abafado, e temperaturas muito altas, né, acima de 37, a temperatura da água. Tem alguns estudos que dizem que pode aquecer o corpo da mulher, mas não tem nada comprovado, né? Então, só evitar água muito quente. E vamos supor agora uma outra situação. A gestante que tinha um peso considerado na faixa da normalidade, porém, durante a gestação, ela ganhou muito peso. De que maneira que esse tipo de ganho de peso não saudável afeta tanto a mãe quanto a criança? Ótima pergunta. Isso é uma coisa que eu falo sempre para as minhas gestantes na primeira consulta. O teu puerpério vai ser reflexo da tua gestação. Então, se você não se cuidar durante a tua gestação, você ganhar muito peso, a chance de você ter um puerpério ruim é muito grande. Porque o puerpério é um período que você tem um bebê novo, uma vida nova que você tem que manter, você tem que nutrir, você tem que cuidar. E se você tá se sentindo mal, se sentindo, né, acima do peso, com a autoestima lá embaixo, isso vai afetar diretamente a tua parte psicológica. E isso é muito ruim para uma mulher no puerpério. Então, o puerpério ele é reflexo da gestação. E a perda de peso no puerpério, ela é difícil. Ela não é uma perda fácil, né? Se você ganhou pouco peso, se você ganhou dentro da faixa adequada, dentro de 20 dias depois do parto, você já vai estar basicamente com o teu peso de antes da gestação. Só que se você ganhou demais de peso, só ficou muito peso para você perder depois, você vai ter dificuldade para retornar para academia porque você não vai ter tempo. Você vai estar com um bebê pequeno que demanda muito de você. Você vai ter a questão do retorno ao teu trabalho também muitas vezes. E isso também vem junto uma culpa da mulher, nossa, mas eu vou perder não, vou usar o meu tempo indo para academia em vez de ficar com o meu filho. Então, tem toda essa questão que vem depois. Então, acho que o segredo é tentar manter o peso mais dentro da faixa normal para não precisar perder esse peso extra adquirido de forma não saudável durante a gestação. Tá. E no pós-parto? Que cuidado essa gestante ela tem que ter em relação à parte alimentar? Existe algum, você já falou sobre alimentação saudável e tal, mas existe algum nutriente que essa gestante tenha que dar, come mais isso porque vai melhorar o teu nenê? Existe alguma dica de alimentação nesse sentido? Novamente, água e proteína. Claro que frutas e verduras são extremamente, né, fundamentais, isso não preciso nem falar, mas água e proteína. Então, a proteína, ela é necessária para o processo de reparo do período do pós-parto. Independente de ser parto ou cesárea, você está passando por um período de recuperação. E você é cirurgião, você sabe da importância, né, da proteína para a recuperação dos tecidos, né? Exato. Eu sempre digo, eu recebo muita gestante lá no consultório com dores, tanto durante o processo gestacional, que ela muda o centro de gravidade, muda o eixo da coluna, ganha peso, quanto no pós-parto por dores. Como é que funciona essa parte? Porque a gestante ela ganha peso, rápido. E às vezes elas tentam perder o peso rápido, só que essa perda de peso leva junto massa magra. Exatamente. E aí muitas dizem, não, doutor, eu recuperei o meu peso que eu estava antes. Mas é gordura, né? É isso que eu queria que você falasse um pouquinho, assim, existe alguma estratégia para que essa gestante ela consiga perder o peso, mas manter massa magra e perder somente a parte de gordura que ela ganhou? Com certeza. Voltamos para o período da gestação. Então, se você manter proteína adequada durante a gestação, manter exercício de musculação durante a gestação, você já vai conseguir manter a tua massa magra durante aqueles 9 meses, por mais que você ganhe gordura. E aí, depois, no período do puerpério, a gente, né, sempre orienta as pacientes que com 4 semanas depois de um parto, por exemplo, você já pode estar voltando para a academia. Então, esse retorno precoce para as atividades também ajuda na manutenção da massa magra. Isso no parto normal e no parto cesárea também não? Isso. No parto normal, a gente orienta que retorne com 4 semanas para as atividades físicas
E no parto cesárea, 6 semanas, mas isso vai depender de cada paciente. Eu já tive paciente que eu liberei para voltar para academia com 20 dias, que é aquela paciente que era muito ativa, que Lógico fazia que é uma muita coisa. atividade orientada, Com né? Assim, não certeza. é assim, volte fazendo qualquer coisa, né? Não. Atividades leves, né, no início, e depois você vai progredindo de forma lenta. Mas isso vai depender muito de cada paciente também. Aquela gestante que é muito ativa, que faz muita coisa, que né, é uma gestante que ela consegue retornar antes, até mesmo que se ela não retorna antes, ela fala, doutora, eu vou ficar louca se eu não voltar, né? Muitas falam isso. Então, elas querem Verdade, voltar. né? Porque tem gente que tem o hábito de praticar atividade física e depois que, pelo período de recuperação que Sim. fica sem, ele acaba sentindo aquela falta, né? Eu tenho gestantes que falam, doutora, eu preciso parir de parto normal, porque eu não vou ficar sem ir na academia no pós-parto. Eu falei, então tá bom, vamos lá, né? Elas querem retornar muito precocemente para essa... E qual que você considera os principais desafios para essa mulher que quer perder peso e recuperar o estilo de vida saudável, ou mesmo que ela não tenha o estilo, qual que é os principais desafios que ela enfrenta? No pós-parto, com certeza, é o tempo. Tá? Então, a mulher, ela quer voltar pro peso, ela quer voltar pro corpo, só que é muito difícil para você com um bebê pequeno, que não dorme direito à noite, que amamenta a cada 2 horas, é muito difícil você conseguir ter uma alimentação adequada, certinha, perfeita e conseguir retornar para a atividade física depois do parto. Então, acho que é a parte mais difícil, né? E tem toda a parte psicológica também, que eu sempre falo que as pacientes sempre trazem, né? Junto com a maternidade vem sempre uma culpa junto, né? Eu vejo que as pacientes, elas se culpam muitas vezes por tirar aquela uma horinha do dia para ir para academia. Nossa, vou deixar meu filho com quem? É verdade, a culpa, né? Então, a culpa de deixar o filho com não sei quem para ir para academia. Então, eu acho que o principal é a falta de tempo mesmo, sabe? A falta de... Então quer dizer que um filho muda a vida da família? Olha, eu não tenho ainda, mas eu recebo muita paciente e todas elas me falam, é outra Muda, vida. muda. Tu já Vou tem te dizer, 2, eu né? tenho duas, olha, é a melhor coisa do mundo, recomendo para todos os meus amigos, porém, você Muda passa a a ter uma vida vida um pouquinho, bastante bem diferente. diferente, então. Exatamente, As prioridades mudam, né? As prioridades. exatamente. O teu tempo se direciona de uma forma diferente. É. O que você considera uma perda de peso saudável no pós-parto? Levando em consideração que essa mãe ela tem que amamentar, assim, sim, a grande maioria, né, é possível que seja realizada a amamentação, ou você muda alguma coisa, ou a perda descontrolada de peso pode alterar a alimentação do nenê? Como é que funciona essa parte? Aleitamento exclusivo? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa perda de peso no pós-parto. Então, tem paciente que ganhou um pouquinho a mais de peso durante a gestação, daí chega no pós-parto, tipo, desesperada, quer fazer um monte de dieta maluca para perder peso. Isso não funciona. Pode acontecer de diminuir a produção de leite, a parte de perda de proteína do organismo da mãe mesmo pode vir muito acentuada. Então, a perda de peso em si, natural, ela já é muito rápida. Hoje em dia, eu recebo as minhas pacientes no consultório, assim, aquelas que ganharam peso de forma tranquila, de forma normal, elas vêm para consulta do puerpério com 15 dias e elas, ai, doutora, quero me pesar. Elas vão correndo para a balança, elas já perderam 10, 12 quilos. Isso em 15 dias depois do parto. Isso é fisiológico, isso é natural. E se você ficar naquela faixa do tipo, o máximo que você ganha de peso é 12 quilos, 20 dias depois do parto você tá com o teu peso de antes, você não precisa ficar se preocupando com esse negócio de, preciso perder peso, preciso controlar. Mas pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, o negócio é você começar esse pensamento na primeira consulta do pré-natal. Com certeza. Com apoio nutricional, incentivo, uma consulta, psicólogo de repente. Sim, depende. E aí, se quanto antes começado, mais fácil vai ser no pós. É isso Com mesmo? certeza. Então, eu sempre falo, o puerpério, ele é o reflexo da gestação. Então, se você se cuidou bem durante a gestação, você não vai ter tanto problema com a perda de peso. Gostei dessa frase. Escutaram, meninas? Puerpério é o reflexo da gestação. Da gestação. Então, para você que está pensando em engravidar, agenda uma consulta com o seu obstetra, planeja direitinho, ou que você esteja acima do peso, planeja isso, começa desde do planejamento da gestação até durante todo o teu pré-natal, que no pós-parto vai ser mais tranquilo. É isso mesmo, então? Isso. E outra coisa, que eu acho que é importante a gente frisar, a gente falar, é que as pacientes, elas precisam procurar ajuda quando elas querem buscar esse processo de emagrecimento no pós-parto. Quando ele não acontece de forma satisfatória naturalmente, é preciso buscar ajuda, porque não dá, ainda mais no pós-parto, de entrar num processo de emagrecimento sem orientação. Então, isso vai ser Acaba catastrófico. faltando nutriente Muito. Vai ser bebê. catastrófico, né? Vai prejudicar a produção de leite, vai evoluir depois com queda de cabelo, então é uma bola de neve de coisa ruim que pode acontecer. Fernanda, eu acho que eu vou aproveitar a tua deixa para falar para você, mulher que está acompanhando a gente. Essas são dicas
porém não substitui uma consulta com um obstetra, ou Sim. uma consulta com um nutricionista ou com um psicólogo, Sim. entendeu? Fiquem atentos aos milagres da internet. Sim. Eles não substituem uma consulta com um médico, com uma equipe que esteja orientando todo esse momento especial que você vai Sim. passar. E existe hoje profissionais médicos que só trabalham, né, com a parte do emagrecimento como vocês. Então são pessoas que sabem do que estão falando, sabem como Exatamente. orientar, como fazer, né? Aproveitando novamente o gancho, o emagrecimento ele é muito mais complexo do que o simples fechar a boca. Tu tem que emagrecer de Exatamente. uma forma saudável e sustentável. Hoje existem vários profissionais que já trabalham com isso e se dedicam no dia a dia. Ela citou a nossa clínica porque a gente tem uma clínica chamada MedInfuse, Uhum. me e o Dr. Felipe, que muitas vezes a gente auxilia nesse processo pré-gestação. E a gente observa isso. Quando a gente manda a gestante lá, 10, 12, 15 quilos, 20 quilos mais magra, ela me fala, olha, a tua paciente está grávida. Realmente que Consegue gravar. vem em acordo do que aquilo que você falou, né? Que aumenta a fertilidade, aumenta a autoestima, melhora a Uhum. ovulação, a parte hormonal. Então, isso é sucesso, né? Inclusive, Sucesso. a gente tem uma paciente junto, né, que ficou acho que 6, 7 anos tentando engravidar, fez um tratamento contigo de emagrecimento Exato. e conseguiu. E Depois tinha de. SOP, né? Aham. SOP, infértil, teoricamente, Não dizendo conseguiu. que ela já tinha desistido da gestar. gestação. E aí eu trabalho em conjunto com 2 médicos, Nutri e todo esse suporte. Em pouco menos de 6 meses ela Tá grávida engravidou. de 30 semanas já, atendi 30? ela essa Nossa, cheguei a me semana. arrepiar aqui, porque eu Aham. lembro bem dela. Uma querida, uma Parceira, querida. parceira. 30 semanas, 30 parece que foi semanas. ontem. Sim. Nossa E Senhora. outra coisa que é muito importante também é que vocês até ajudam a gente muito, assim, é no processo de emagrecimento do pós-parto, né? Porque nem todo mundo tem aquele ganho perfeito, satisfatório de 10, 12 quilos durante a gestação. Tem gestantes que ganham 20 quilos durante a gestação. E a gente encaminha mesmo para buscar o emagrecimento depois do período do puerpério, depois dos 60 dias, né? Então, é um trabalho em conjunto sempre. Eu vou lhe fazer uma outra pergunta aqui no quadro Mito ou Verdade. A gente ouve falar que a mulher que amamenta emagrece mais fácil. Existe isso ou não? Existe isso. É verdade, então? É verdade, Ah, tá? legal. Então, uma mulher que amamenta, ela tem um gasto calórico diário de, em média, de 500 calorias, tá? Nossa Senhora. Então, só de amamentar. Então, isso equivale a 1 hora de exercício leve, mais ou menos, né? Pelo que a gente Exato, estuda. exato. Então, a amamentação, sim, ela ajuda no retorno do peso. Tem estudos que falam que se a mulher amamentar durante 6 meses de forma exclusiva, né, no peito, ela vai ter uma perda de peso de aproximadamente 7 quilos, só pela amamentação. Então, sim, a amamentação, ela ajuda no processo de emagrecimento. Que legal, legal mesmo. Legal. E nesse período que ela está amamentando, os medicamentos para emagrecer, ela não pode usar, ou pode? Não. Não pode, né? Não pode Fica a utilizar na dica aí que a pessoa A que maioria não, né, dos medicamentos. se automedica, que existem algumas medicações famosas aí que é só ir na farmácia comprar. Então, assim, no período que você está gestando ou amamentando, você está se dedicando por uma outra vida É. enfim, aí o que conseguir mudar de hábitos alimentares, atividade física, hidratação, ok. Agora evitar não pode usar essas Não, medicações, a né? maioria não pode. A Não pode maioria, a utilizar. grande maioria. Legal. E qual que é a importância do apoio psicológico no pós-parto? Porque a gente já ouviu falar, até explica pra gente, conversa um pouquinho com a gente a respeito Sim. da depressão pós-parto, tão temida, por que ela ocorre? É importante, não é? Voltamos, né, à questão do pós-parto, que ela é um somatório daquilo que é construído na Na gestação. gestação. Eu sempre brinco com as pacientes que se você está num pós-parto teu, você teve um acompanhamento legal, você teve um parto tranquilo, você está você está se sentindo bem, você está com a autoestima boa, a chance de você ter uma depressão pós-parto é muito menor, né? Se você está se sentindo bonita, se você está se sentindo Tem bem, apoio. a chance é muito menor. Se você tem uma rede de apoio boa em casa, se você tem alguém que te ajuda, a chance de você ter algum problema psicológico no pós-parto, ele é muito menor. Não te exclui 100%, mas é muito menor. Então, é tudo uma construção, né? A construção, ela se inicia na nossa primeira consulta. A gente constrói uma gestação saudável para a gente ter um puerpério saudável. E isso vai tanto da parte psicológica como da parte física. E a parte física e a psicológica não juntos. Porque se você está Exato. bem fisicamente, você está bem psicologicamente, né? A gente, mais do que nunca, a gente sabe disso, né? Você sabe, Fernando, que eu tinha preparado aqui um roteiro para fazer com você, mas que a tua frase, como é que é? Um pós-parto
O puerpério, ele é reflexo da Reflexo da gestação. gestação. Então já responde basicamente todas. Eu ia como recuperar a energia pós-parto. Então já perguntando e respondendo significa que se ela tiver Um bom acompanhamento, uma boa nutrição, uma boa suplementação, né, do que ela tiver de deficiência nutricional, ela vai ter energia no pós-parto. Claro que ela vai estar cansada porque tem um bebê pequeno, mas ela pelo menos não vai estar desnutrida, ela não vai estar, né, depletada da parte nutricional. Então isso faz toda a diferença. legal, legal. É, quando a paciente ela tem algum déficit nutricional no período gestacional, seja deficiência de ferro ou vitaminas, existe alguma estratégia mais interessante? Essa paciente, ela absorve normalmente as reposições de vitamina ou até sulfato ferroso? Como que é a estratégia legal para recuperar ela, assim, ou recuperar não, para manter ela no estado nutricional adequado para o momento, quando a hora que chegar a hora? A estratégia é urgência. Então, se a paciente vem para você na primeira consulta e ela está desnutrida, está com ferro baixo, vitamina D baixa, B12 baixa, vitamina A baixa, ela tem uma urgência na reposição desses nutrientes, porque a partir daquele momento, a demanda do bebê é muito grande. E eu não tenho 6 meses para recuperar essa paciente da parte nutricional. Eu não tenho 6 meses para ficar dando um comprimidinho de sulfato ferroso por dia, para ficar dando um comprimidinho de vitamina D em baixa dose por dia para recuperá-la da parte nutricional. Senão a criança vai nascer e a criança vai ter essas deficiências nutricionais também, e ela vai enfrentar as consequências dessas deficiências. Então, na gestante em especial, a gente tem uma certa urgência em fazer essa reposição. Muitas vezes a gente acaba fazendo inicialmente da forma intramuscular ou endovenosa, que tem uma absorção melhor, e depois a gente faz a manutenção com a via oral. Via oral. Mas é de extrema importância manter a parte nutricional dessa paciente perfeita. Lembrando que ela está sempre por 2, não é só por ela. Sim. Né? Então... Mas os níveis de vitaminas e ferro e os níveis, eles são os mesmos de uma não gestante? Não, são diferentes, tá? Então, a gente sempre preza por manter esses níveis um pouquinho mais altos do que das pessoas normais, porque sempre tem que pensar que é por 2, né? É pela mãe e pelo bebê. Então, tem alguns valores de referência que mudam um pouquinho. Tá? Então, eu entendo que uma gestante com déficit nutricional pode gerar riscos pro bebê. Ao bebê. Que tipo de risco, assim? E a gestação. Tá, e então, a gestação em si? A gestação em si. A deficiência de ferro, por exemplo, ela pode causar restrição de crescimento, baixo peso no bebê. Bebês com mães com deficiência de ferro têm um risco muito grande de nascer com estoques de ferro muito baixo e ter anemia nos primeiros 6 meses de vida. Então, isso é comprovado cientificamente já. Mães com deficiências de vitamina D, vitaminas do complexo B, têm maior chance de ter abortamento. Deficiência de ferro também aumenta as chances de abortamento, aumenta o risco de pré-eclâmpsia, de hipertensão. Então, as deficiências nutricionais, cada vez mais se estuda sobre elas e cada vez mais se observa a ligação delas com as alterações graves na gestação. Então, por isso que a gente tem que tentar manter nutricionalmente a paciente perfeita sempre durante toda a gestação. Tá. Interessante, né? Bom saber isso aí, porque muita gente ainda não tem esse olhar para a gestante como uma pessoa, né? Ela não é só uma gestante, assim, ela tem muito mais, né? Do que isso aí, e o suporte nutricional, tanto o déficit de algumas vitaminas, ou a obesidade, o sobrepeso, impõe riscos à mãe e ao bebê. E ao bebê. E não são poucos, viu? São muitos riscos. Muitos mesmo. Mais uma vez, pessoal, você gestante que está assistindo a gente, ou você mulher que pretende engravidar, consulte um obstetra que tenha essa visão, uma equipe que dê esse suporte. É importante. Então, a gente percebe hoje no meio, né, da obstetrícia que muitas vezes essa parte nutricional fica de lado, né? Todo mundo acha que é perfumaria, que não precisa, que gestante não precisa tomar vitamina, não precisa dosar ferro, não precisa dosar B12. Inacreditavelmente, a gente pega muita paciente que vem de outros locais que o obstetra falava que não precisa fazer dosagem de vitamina D, não precisa fazer ferro, não importa, então... Sabe, Fernanda, que é uma coisa que a gente pensa, que a gente escuta até os mais antigos falarem, que é assim, sempre a gestação é uma coisa natural. Sim. Sempre aconteceu desde o início da história da humanidade e nunca, mesmo antes de existirem os exames, as crianças nasciam. Sim. Porém, eu acho que me passa essa visão, que você fala, o que mudou? Porque assim,
Há 50 anos as crianças nasciam. O que as minhas pacientes eles sempre falam, nossa, mas na época da minha mãe, Isso. ninguém precisava repor vitamina nenhuma, Isso. sempre estava tudo bem, os bebês nasciam e tudo certo. Como era a vida na época da sua mãe? Como era a alimentação na época da sua mãe? Eu sempre falo para as minhas pacientes, a nossa vida mudou, a nossa alimentação mudou. Hoje em dia, a parte nutricional dos alimentos ela é muito pior do que era há tempo atrás. Então, na época da nossa mãe, a alimentação era muito simples. Era arroz, feijão, carne, era tudo que era produzido Natural, lá no sítio, muitas vezes natural, sem veneno, sem agrotóxico. Hoje em dia, infelizmente, não é mais assim. A gente mesmo buscando ter uma alimentação saudável, o alimento que vem até a gente, ele já não é mais tão saudável assim. A fruta que a gente compra no mercado, a verdura, ela é toda cheia de agrotóxico. E isso é comprovado cientificamente que prejudica a absorção desses nutrientes. Então, infelizmente, a gente não é saudável igual as nossas mães eram. E eu vejo isso pela minha mãe. A minha mãe, ela tem 59 anos. Os exames dela são impecáveis. Ela não tem praticamente deficiência nutricional nenhuma. A vitamina D dela sempre é boa, B12 boa. E a minha é sempre horrível. E eu me alimento, teoricamente, muito mais saudável que ela. Mas minha mãe mora no sítio. Ela planta a alface que ela come. Ela planta o alimento que ela come. O feijão que eles consomem é todo sem veneno. A carne que eles comem é produzida lá no sítio mesmo. Então, a alimentação dela é muito diferente. Então, não tem como a gente comparar como eram as nossas mães e como somos nós hoje, né? E isso que eu me considero uma mulher saudável. Que eu tento me alimentar de forma saudável e mesmo assim eu observo essas deficiências nutricionais em mim. Então, eu imagino, às vezes, aquela mulher que nem esse cuidado tem, né? Que nem cuida da alimentação e tá ali engravida. Às vezes eu pego gestante iniciando o pré-natal com anemia. Então, uma coisa... E outra coisa que eu acho, né, Fernanda, hoje nós temos acesso à informação, é muito diferente. Então, talvez na época da tua mãe não existisse nem internet. Não. Então, hoje a gente tem centenas de exames genéticos, exames de laboratório, e se você pode ofertar uma condição melhor para o teu bebê que vai nascer, uma condição para tua mãe, diminuir os riscos, né, de uma gestação de alto risco, no caso. Então, assim, acho que nós temos que tudo que vem de novo, estudos mostram que eles vêm a somar, né? Então, esse olhar antiquado, porque minha mãe, minha avó nascia da parteira e dava tudo certo. Ok, talvez dava mesmo, né? Às vezes dava, né? Quanta gente a gente morria. Vê o que dava certo, na verdade o que não mostra é o que não deu certo, entendeu? Quanta mulher morria, quanto bebê morria antigamente, né? Quanta coisa de errado acontecia, e para eles naquela época era normal. E hoje eu acho muito estranho quando as pessoas trazem, mas antigamente não tinha isso. Não tinha isso, mas se morria um monte de mulher parindo em casa, se morria um monte de criança, então a quantidade de óbito infantil, óbito fetal era muito grande, então era tudo natural, tudo lá, né? Era, mas morria muita gente. E hoje a medicina veio para melhorar e hoje as pessoas praticamente não morrem mais, as gestantes não morrem mais, né? É muito raro. Os bebês não morrem mais, porque a gente consegue cuidar. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu sempre penso, né? Que mudou muito, assim, mudou o perfil das gestantes, mudou a medicina, e eu acho que cada vez vem para melhorar mais e para melhorar a saúde dessas gestantes e evitar mesmo desfechos obstétricos ruins, né? É interessante. Me diga uma coisa, voltando à história do parto humanizado. Como que você aborda com a tua paciente o parto humanizado? Ele pode ser... O parto humanizado é só parto via vaginal ou ele pode ser humanizado e no final ser realizado uma cesárea? Então, assim, as nossas assistências são humanizadas, né? Então, não necessariamente precisa ser um parto normal. Se em algum momento a paciente, por exemplo, doutora Feira, eu quero tentar um parto normal. Entrou em trabalho de parto e viu que não é aquilo que ela quer. Doutora, essa dor não é para mim. Não é isso que eu quero. Tá tudo bem. A gente vai fazer uma cesárea. Então, o respeito à autonomia e à vontade da paciente. Essa era a próxima pergunta. Então, assim, você expõe a melhor condição, mas quem dá a palavra final é a sempre paciente. O casal. Interessante. O pai participa dessa escolha? Com certeza. O pai sempre, né? Então, hoje em dia, o pai ele está presente em todas as etapas da gestação e durante o nascimento ele tem um papel fundamental, né? Das duas vias, né? Ele que está sempre ao lado, né? Então, inclusive na sala de parto. Na sala de parto. Ou no quarto. O pai está junto. Inclusive na cesárea, durante a anestesia, durante todo o processo, né? A paciente entrou no hospital, ela entra de mãozinha dada com o parceiro e só vai sair com ele. Em três, então, entra em dois, sai em três. Que legal, né? Legal isso aí. Sim. Muito legal. Falando da parte ortopédica, porque como eu já citei antes, a gente recebe muito paciente, muita gestante no consultório, tendo algumas dores, as mais comuns dores lombares e dores no pubis, pela adaptação lá da pelve que você falou, da frouxidão ligamentar e tal.
Como manejar isso, esse tipo de situação? Normalmente vocês pedem um apoio ortopédico ou existe alguma técnica de fisioterapia pélvica ou alguma coisa que dê para associar? Edir, isso já inicia na primeira consulta também. Então, a partir do momento que a paciente descobre que está grávida, a gente já orienta, vai para fisioterapia, porque você vai ter dor lombar, Você vai ter precisar. desconforto, você vai precisar. E depois das 20 semanas, por favor, fisioterapia pélvica, tá? Por que da fisioterapia pélvica? Então, muitas vezes essas dores na região do cóccix, essas dores na região do períneo, elas acabam acontecendo por tensão muscular na região do períneo causada pelo próprio peso da gestação. Então, se você já desde o início, você trabalha com fisioterapia pélvica e a fisioterapia mesmo para melhorar a mobilidade, melhorar a parte muscular, muitas vezes você acaba não precisando encaminhar para o ortopedista no final. Claro, seria o ideal, né? Cenário ideal, né? Começar Ideal. desde o início lá para chegar até o final da gestação sem a necessidade desse. E é o que a gente faz. Eu acredito que tu não receba muitas pacientes minhas com dor, né? Não, com dor não. Mais pro preparo da parte nutricional, mesmo da parte do peso, do que na parte ortopédica mesmo. Isso, a gente observa que a maioria dos pacientes que vêm, normalmente eles vêm de colegas mais tradicionais, que encaram o parto, ou a cesárea, ou o parto vaginal mesmo, de uma maneira mais, não antiga, mas do que era feito, né? Sim. E aí vem a próxima pergunta. O parto humanizado, você acabou de me dizer que você tem que ter uma estrutura desde do teu consultório até a parte hospitalar. Eu sei que você trabalha no hospital de referência aqui na parte de ginecologia e obstetrícia. Como é que é esse preparo? Eu digo pelo seguinte, vamos dizer que uma gestante entrou em trabalho de parto e chegou no hospital. O hospital tem que ter esse preparo ou qualquer hospital faz? Primeiro, a gente precisa estar num hospital que esteja preparado para receber a mãe e a criança. A gente só faz os nossos partos em local onde tem UTI, tá? Então, tem que ter UTI materna, tem que ter UTI infantil. O hospital que a gente faz os nossos nascimentos é o Hospital Amigo da Criança, então todos os profissionais eles estão preparados para atender o nascimento, eles já sabem as rotinas de como que é o segmento desse parto humanizado, que é desde o internamento, com o pai junto, o pai acompanhando. Então, o hospital já é a rotina dele. Já é a rotina do hospital essa forma de assistência, e isso facilita muito pra gente. A gente tem a equipe que está lá, mas o hospital tem que permitir o nosso trabalho. Sim. E para isso a equipe tem que estar treinada. E o fato do Hospital São Lucas ser amigo da criança ajuda muito nas nossas rotinas, porque ele já vem com toda essa... Explica pra gente o que é um hospital amigo da criança. Isso é o que? É um slogan ou é uma campanha? Explica pra gente o que é. O Hospital Amigo da Criança são implantadas diversas rotinas dentro do hospital que, pensando, né, na melhor abordagem do bebê, na melhor abordagem da mãe. É um hospital, por exemplo, que tem, desde a forma da entrada do pai no hospital até os primeiros cuidados com o bebê, todos prezados, né, pela forma mais humanizada possível. Então, o aleitamento já na primeira hora, a participação do pai em todos os passos ali do internamento, não dar banho nas primeiras 24 horas do bebê dentro do hospital para manter o cuidado com a pele do bebê, os cuidados pediátricos dentro da sala de parto, tentar interferir menos na cena possível, né? Menos nesse contato entre mãe e bebê desde o início. Então, tudo isso são, como é que eu posso dizer? É uma forma de acompanhamento do casal, da abordagem desde o internamento. Desde o internamento. E isso é feito um treinamento com a equipe. Isso. E para a gente ter esse selo de Hospital Amigo da Criança, a gente tem vistorias todo ano ali, que acompanham esses processos de internamento, nascimento, para ver se está sendo feito de acordo com essas... Interessante. Isso, então, não é de um dia para o outro. Então, é implantado, então, desde a parte do teu consultório, da tua clínica, e o hospital tem que ter... Não precisa ser um hospital, teoricamente, certificado com um amigo da criança, mas ele tem que ter aquela rotina a rotina, entendeu? Eu creio que hoje lá é mais rotina ser um parto humanizado do que se a pessoa dizer, não, eu não quero um parto humanizado. Exatamente. Aí o pessoal fica mais perdido no... Exatamente isso, porque o pessoal já é acostumado, por exemplo, a trocar a mãe e já ir buscar o pai para trazer junto. E ver o pai na sala junto, o pai... Já tem o banquinho do pai sentadinho do lado da mãe na sala de cesárea. São rotinas que para quem está em casa não tem o costume, não imagina que isso acontece. Então, assim, quando a gente está falando desde a estratégia durante a gestação, tudo é para ter uma hora gostosa e não é para ser um sofrimento. Exatamente. É, entre aspas, uma dor
A dor do parto, aquela dor gostosa, não, mas prazerosa, vamos dizer assim, Exato. né? Não sei se dá pra falar assim. Eu sempre falo para os pacientes que a gente não trabalha, nunca garanto para nenhuma delas que você vai conseguir um parto, mas eu sempre garanto uma boa experiência. Que se for uma cesárea, Isso. que seja uma cesárea gostosa, que seja um momento tranquilo, que seja um momento acolhedor. Então a gente trabalha com experiências, né? Boas É. experiências. E esse ponto que você falou, essa palavra, é o que nós médicos temos que oferecer cada vez mais, temos tentado oferecer cada vez mais para o nosso paciente. Sim. O que a gente observa é que o atendimento médico, normalmente, a gente dá conta. Só que para você ter uma experiência agradável, você depende de um elo de pessoas, de rotinas, que a experiência seja boa desde a primeira consulta do pré-natal até a hora do parto propriamente dito. E quando qualquer elo dessa corrente se quebra, o negócio já não vai, né? Entende? Isso é equipe, né? É equipe, E começa desde o primeiro contato com a secretária até a chegada do paciente na tua recepção. Isso, treinamento. Então, a experiência do paciente, você não faz ela sozinha, né? Você pode ser a melhor médica do mundo, mas você precisa de equipe, né? Então, a equipe que está por trás é o que faz com que o teu paciente tenha uma boa experiência também. Legal, bastante informação. Nossa, bem interessante o nosso bate-papo. Acho que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre gestação. É bastante interessante e é um monte de informação, né? Para a nossa ouvinte, para a nossa audiência aqui, não só para a mulher, para o marido, como a Fernanda falou, é um momento do casal e não é um momento só da mãe, né? Então, é o pai e a mãe que participam das decisões, da escolha, dessa parte da evolução da gestação e o pai também é muito importante no pós também, no suporte, na história da culpa, do tempo que você falou antes. Mas agora a gente vai para um momento, um quadro especial do nosso podcast, que chama Depois do Expediente. Chegou a hora, Fernanda, de mostrar para o nosso ouvinte quem é a Fernanda, fora do horário de trabalho dela. Eu sei que o teu horário de trabalho é meio que 24 horas, pelo fato de você... O neném não escolhe a hora para nascer, né? Você estava me contando que essa madrugada, acreditem, ela passou no hospital, mas enfim, fazendo um parto. Eu até estava preparado para caso ela faltasse, ela me disse, olha, eu só não vou comparecer se eu tiver um nascimento. Sim. Obrigado, nenenzinho, que nasceu na madrugada, que então permaneceu, permitiu que a Fernanda participasse. Fernanda, então assim, agora então vamos falar algumas curiosidades da Fernanda, além da profissional, tá? Me conta se teve algum momento decisivo na sua vida que influenciou você a ser quem você é hoje. Não somente médica, como pessoa. Eu acho que tem dois momentos na minha vida que me marcaram muito, assim. O primeiro momento foi o dia que eu fiquei meses ensaiando, para ligar pro meu pai quando eu fazia faculdade de fisioterapia. Então, quem não sabe, eu fazia fisioterapia antes de fazer medicina. Fiquei meses me ensaiando até ligar pro meu pai e falar para ele que eu queria largar a faculdade de fisioterapia e fazer cursinho para tentar medicina. E eu nunca vou esquecer da fala do meu pai. Meu pai só falou assim, tudo bem, filha, no que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. E a partir daquele momento, a partir daquele dia, a gente embarcou junto nessa, né? Então, eu tive o apoio deles, eu só sou hoje por eles, por ter tido eles, e pelo apoio deles que eu tive. Então, eles são maravilhosos. E outra coisa que me marcou muito foi quando eu entrei na faculdade de medicina, eu nunca imaginei que eu ia fazer obstetrícia. Eu sempre pensei, não, quero ter uma vida mais tranquila, sempre gostei de academia, gostei de esporte, sempre, né, gostei de ter tempo para me cuidar. E quando eu passei pelo estágio de obstetrícia, ainda quando acadêmica, eu nunca vou esquecer do primeiro parto que eu fiz. Eu acho que o primeiro parto que eu fiz como acadêmica ainda, foi o que determinou que eu faria a residência, né, de obstetrícia. Então, eu nunca vou esquecer daquela paciente que estava com aquela dor insuportável, com aquele choro de dor, né, intenso. Em segundos, virou o choro da maior alegria da vida dela. Então, aquilo marcou muito a minha vida. E a partir daquele momento, todo mundo que estava comigo já sabia que eu ia fazer obstetrícia. Então, todos os residentes que estavam com a gente, eles já falavam, não, Fer, você vai ser GO. Esquece. Você até tem cara de dermato, mas você vai fazer GO. Porque até então todo mundo dizia, não, você tem cara de dermato, vai fazer dermato. Até todo mundo me vê no centro obstétrico e fala, não, você vai ter que fazer GO. Você nasceu para ser. Você nasceu para ser GO.
Então, eu até tenho contato com algum desses que na época eram residentes, né? Até hoje, às vezes, eles me chamam, falam alguma coisa, porque eles já viam no meu primeiro parto que eu ia fazer gel. Interessante, né? Dois momentos Dois bem momentos. marcantes e emocionantes, né? Eu vi que você se emocionou, eu também me emocionei. Emocionante, né? Fiquei emocionado. O meu Pode pai, chorar, não tem problema. sim, o meu pai é a pessoa mais, né? Você já conhece, você conhece eles, Gi? Conheço, conheço. Eles são Conheço as ele, pessoas. é até meu paciente, ele é. Do paciente, é Aham. verdade. Eles são as pessoas mais simples e mais humildes desse mundo, assim, as pessoas mais inteligentes, assim, para certas coisas, assim, com palavras tão simples, assim, tipo, no que eu puder, eu vou te ajudar. Humildes de vida, mas ricos em outro sentido. Exatamente. E ele só falou assim, no que eu puder, eu vou te ajudar. E foi Legal, o que ele legal. fez. Acho que a família é o suporte, né? O Tudo, suporte né? da nossa vida, não Ter pra tem. onde voltar, né, Edir? É. Porque se nada desse certo, eu tinha pra onde voltar, né? Era isso que... Verdade, né? Emocionante também. Sorte que dá pra editar, né? Sorte que dá pra editar, vai ter que editar essa parte. Ai, ai, ai. Deixa eu me compor aqui. Mas então, Fernando, tu sabe que falando dessa parte de parto, é, você sente isso todos os dias nos partos que você faz. Você vê a emoção tanto no nascimento, no olhar do pai e da mãe. Eu recomendo que as pessoas sejam pai, porque eu me considero outra pessoa após esse momento. É um amor que é indescritível, para falar bem a verdade, é um amor que não tem. A gente pensa, eu amo fulano, amo meu marido, amo não sei o quê, mas o amor de um pai por um filho é indescritível, entendeu? Então, assim, recomendo que não tenho nada contra quem opta por não ser pai ou mãe, mas, enfim, esse é um momento que a pessoa tem que estar realmente preparada para um nível de emoção que nunca jamais sentido. E você deve presenciar isso Todos os no dias. teu dia, no dia a dia, né? Mudando um pouco de assunto, voltando mais para a parte pessoal. Você tem algum hobby que as pessoas não conhecem? Tenho. Gosto de comer, esse todo mundo conhece, né? Comer, esse eu Comer é sei, né? o Parceira, maior de todos. é. Mas acho que uma curiosidade, assim, que eu gosto muito e que ninguém sabe, eu sou apaixonada por seriados de época, sabe? Aqueles antigos, tipo Cita um aí pra gente. Roma, Game of Thrones, Ah, legal, adoro legal, esses. legal. A Legal. Casa do Dragão, é esses seriados que a gente assiste lá em casa. O Felipe não gostava muito, agora ele já tá meio que viciado comigo, sabe? A gente vai pegando todos os seriados antigos, assim, de história, sabe? E E aí vai a gente vai passando. relembrar. Legal, show, muito legal. Eu também tenho esse hábito. Você gosta desses seriados Aham, antigos aham. também? Eu sou Inclusive, tá apaixonada. assistindo A Casa do Dragão? Com certeza. Estamos em busca da nova temporada, né? Mas ainda Aguardando, 2 anos aguardando. ainda já pra Dois ver. anos. Ai, 2026, Edir. Mata nós de cansaço. Mas é sensacional, exatamente. Maravilhoso. É, se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para você mesma, mais jovem, que conselho você daria? Acho que faz tudo do mesmo jeito, segue a tua intuição, eh, faz do jeitinho que você fez que vai dar certo. Acho que seria esse o conselho que eu daria. Interessante, na verdade, pelo que você contou um pouquinho da tua história, é uma história de sucesso, né? Então, assim, como é que você vai fazer diferente sabendo que você já Sim. chegou lá, né? É, mas, assim, fiquei curioso para saber como que você controla toda essa demanda profissional e equilibra com a tua vida pessoal, marido, casa, viagens. Como é que é essa parte, partindo do princípio que uma paciente tua pode te ligar a qualquer momento, sábado, domingo, à noite, e isso acontece, né? Acontece muito. Então, Edir, na verdade eu não controlo, né, é um descontrole total. Deixa, só vive. É muito difícil, né, então a obstetrícia, ao mesmo tempo que ela te permite participar do momento mais importante da vida das pessoas, muitas vezes ela te tira dos momentos mais importantes da tua vida, né, então, ao mesmo tempo que você vive com os teus pacientes o momento mais importante da vida deles, muitas vezes você tá perdendo o teu sobrinho que tá Isso. crescendo, você tá perdendo a tua sobrinha que tá enorme, tá a coisa mais linda do mundo, você tá perdendo teus pais que estão envelhecendo, É, né, então é, é, a obstetrícia ela demanda muito nessa isso. parte da doação mesmo, né, porque você tem que estar ali 24 horas por dia. Tipo, eu percebo os meus pais eles não moram longe daqui, eles moram perto, mas é uma dificuldade tão grande para eu conseguir ir até eles, porque É, a qualquer momento, né, então ontem à noite eu deitei para dormir tranquila, meio da noite eu acordei para fazer parte, então é uma é, coisa que a gente não controla, e tá tudo bem, foi a escolha que eu fiz pra minha vida é exato. essa. Eu acho que quando a E gente decide ser médico, a gente decide abdicar da nossa vida em prol
de outras vidas, Exatamente. né? E eu tenho muito, assim, na minha mente que a vida sempre são fases, né? Então eu passei pelas fases do estudo, pela fase da residência, agora eu tô na fase mais focada no trabalho, e eu entendo que vai vir essa fase do foco maior na família também, sabe? E eu acho que é isso Tudo que no seu devido tempo. tudo no seu devido tempo. Acho que quando a gente coloca as coisas talvez na ordem errada, no tempo errado, a gente atrapalha a sequência que poderia ser perfeita da nossa Natural, vida, né? exatamente. Então, é claro que eu sinto falta de ter mais tempo com a minha família, eu sinto muita falta. Eu vejo, cada vez que eu vejo os meus sobrinhos, gente, eles estão cada vez maiores e parece que eu não tô vendo eles crescer. Isso é uma coisa que acaba, que pesa, né, pra gente. Você sabe, Fernando, talvez eu já tenha te contado em outro momento, quando eu fui pai, eu pensei nisso aí. Então, eu estava talvez na fase que você está hoje. Agora, Eu trabalhava, era workaholic, né? Assim, eu trabalhava demais e era o meu ritmo. Quando nasceu minha filha, eu me dei conta, peraí, ela já está crescendo e faz 6 meses e eu quase não vi ela, entende? Assim, logicamente, dada as devidas comparações, mas enfim, são os momentos da vida. Aí você tem que parar, pensar e refletir a respeito. O que é mais importante, né? Eu agora estou noutra fase da minha vida, tenho filhos que eu tenho que, entendeu? Eu acho que é meio que sim, você falou mesmo, né? As fases, não pule fases, exato. enfrente todas elas, é a famosa história da plantação, você vai plantando e colhendo, plantando e colhendo. Teve um colega nosso, Dr. Rafael Lazarotto, não sei se você conhece, que é um Isso. colega de consultório, de clínica lá, Ah, nosso querido, que ele falou uma coisa, eu estava assistindo ele num podcast, e ele falou uma coisa que eu sempre falo, e ele falou exatamente a mesma coisa, que você caminha com uma mão cheia de sementes. A vida é um caminho em círculos, que você caminha com uma mão cheia de sementes e vai plantando. E uhum, quando você completar o círculo, você começa a colher. E eu complementaria, lembrei quando ele falou, porque eu complemento ainda que você caminha com as duas mãos com sementes. Aliás, uma com sementes e vai plantando, e a outra você começa a colher, porém você não deixa de plantar. exatamente. Para que esse círculo da vida seja uma Continue. eterna plantação e colheita, tudo no seu devido tempo, sem querer atravessar nada ou antecipar nenhum momento. Existe alguma experiência de vida ou viagem que fez você mudar a tua perspectiva da vida? Olha, acho que não. Não, não tem nada assim. Nada que Na veio na verdade, minha eu acho que cabeça. você deve ter tanto que é difícil escolher. Sim, Exatamente um, né? a gente viaja Porque bastante. Uma coisa que a gente sempre teve pra nossa vida é que a gente quer viajar muito, né? A gente quer ter filho, a gente quer ter família, mas a gente quer continuar viajando. E cada vez a gente tá num lugar diferente, né? é legal, não? Eu acompanho Sim, vocês, a gente tem uma certa proximidade, então eu acho que é isso aí mesmo, entendeu? O filho, ele vai vir no momento certo e você tem que, não pode mudar a essência da família, lógico que vai sim. mudar, mas a essência de vocês vai continuar. Se vocês gostam de assistir séries, vocês vão continuar assistindo, talvez com um pouco menos de tempo, né? Um pouco Um mais fi- difícil, né? É, mas enfim. É, você tem alguma rotina no teu dia a dia atual que você faz questão de manter, independente de onde você esteja, seja numa viagem, seja assim ou fazendo um congresso, tem alguma rotina que diz, não, isso aqui eu faço. Olha, uma rotina bem conhecida sua até, o meu Eu, café com calma. eu ia falar, Sim, então eu amo tomar café da manhã. O café da manhã na minha família, na casa dos meus pais, sempre foi um momento que todo mundo estava junto. E eu acho que o Felipe absorveu muito isso de mim, porque quando eu conheci o Felipe acordava, pegava um whey e ia pro trabalho. E eu não, eu gosto de acordar, picar fruta, fazer um café, comer com calma. E isso é uma coisa que ele foi absorvendo de mim, e hoje ele é o rei do café com calma lá em casa. verdade. Mas é uma coisa nossa, uma rotina nossa que a Desculpe, gente não sempre só da casa, né, da na internet, né? O internet. Felipe, para quem não conhece eles, é o marido da Fernanda, ele é médico, a gente trabalha junto e ele adquiriu uma rotina, agora que eu fiquei sabendo que foi por causa da Fernanda, que é o famoso Café com calma. hashtag Café com Calma. Então, quem Aham. segue os dois nas redes sociais já deve conhecer essa rotina deles. Sim, Então, você acha que o momento do café não é só tomar o café, e sim estar junto. estar junto, É a conversar, refeição. preparar, picar, Aham. lavar, É a refeição que a gente tá curtir o junto, né. momento, né? Exato. Sabe que na minha casa é assim também. Então, assim, aquele momento, eu e minha esposa, a gente acorda mais cedo, a gente toma um café, é ali que a gente conversa, e depois dali a gente às vezes nem se vê, mas porque Exato. daí é trabalho, é filho, Exatamente. os compromissos do dia a dia.
Qual que é um conselho, não sei se você vai lembrar de algum conselho que você recebeu em alguma fase da tua vida, mas que você carrega contigo até hoje? Sim, os meus pais sempre falavam, né, estude, estude, que as pessoas elas podem tentar e podem tirar tudo de você, mas elas nunca vão conseguir tirar o conhecimento. Exatamente. Então estude e não tenha preguiça. Meus pais só falavam isso, não tenha preguiça e estude, que isso nunca ninguém vai conseguir tirar de ti. Muito bom. É muita Sim. informação, né? Que coisa boa. E, infelizmente, chegamos ao final de mais um episódio do Em Forma Podcast. Esse episódio rico em informação, rico em emoções, né? E eu queria agradecer novamente essa minha amiga, doutora Fernandes Longo. Vou pedir aqui, Fer, que você deixe para a nossa audiência, se alguém quiser te encontrar, se alguém quiser ir consultar contigo, fazer o pré-natal, como que as pessoas conseguem te encontrar? Então, meu arroba é Fereslongo e eu trabalho na Clínica Netari, aqui em Pato Branco. Então, só procurar lá no Instagram, tem no Instagram do Dr. Edir, também é bem fácil de encontrar. Exatamente. Então, arroba doutora Fereslongo, doutora Fereslongo, Clínica Netari, é uma clínica de obstetrícia e ginecologia, não é só obstetrícia que atende lá, né? Muita ginecologia também. Bastante, né? Ginecologia, tem outros colegas que trabalham lá, né? Então tá. Agradeço a audiência de quem compartilhou mais esse tempo, prestando atenção nas dicas da super doutora Fernanda. E obrigado mesmo de coração. E eu não posso deixar de agradecer novamente aos nossos apoiadores. Ortotrauma, Clínica de Ortopedia e Traumatologia, Medinfuse, Instituto de Saúde, Performance e Emagrecimento, Academia Move, Vila de Grano, Produtos Naturais e Crop, Assessoria de Marketing. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau!